Olha, tem jogador que é bom, mas não deu certo na Europa. E essa lista é grande, hein? Mas olha, eu escolhi só 5 nomes que realmente foram fiascos. E se vocês curtirem, quem sabe eu faço uma parte 2, né? Esse é o canal oficial do OneFootball no Brasil. E eu sou o Lucas Figueiredo. E você? Você conhece os craques que não deram certo no velho continente? Se conhece, escreve aí embaixo quem vocês acham que foram os maiores fracassos. Eu sei que não é fácil se dar bem no futebol europeu, mas chega a ser engraçado, né? Como é que é possível alguém ser um dos melhores do Campeonato Brasileiro e não conseguir nem a titularidade na Europa? E não vem com conversa que o nível é outro, etc, porque lá o futebol pode ser até melhor, mas a diferença não é tão gritante a esse ponto. Porque pensa comigo nesse primeiro nome, alguém, digamos assim, mais em evidência para você. Vamos falar de Gerson, que por sinal pode estar indo de volta para a Europa em breve, né? O Borussia e Chelsea já entraram na briga pelo atleta de 23 anos. E com o valor do euro alto assim, acho que nem o Flamengo consegue segurar ele aqui. Mas assim, o Gerson já foi uma vez para a Europa e não deu certo. Olha, você tem que admitir que o que ele fez em 2019 foi impressionante. Aliás, ele já tinha tudo para dar certo lá no Fluminense, 2015, 2016. Ele era considerado a grande revelação do clube, um dos meio-campistas mais habilidosos que saiu de Xerém. Mas era também considerado um jogador problemático extra-campo, né? E algumas vezes dentro de campo. Para você ter ideia de como todos esperavam muito dele, o Gerson é até hoje a maior venda da história do Flu. A Roma desembolsou 80 milhões de reais para contar com o jogador. Aliás, o Gerson já estava praticamente acertado com o Barcelona por 60 milhões, mas a Roma deu um chapéu no clube catalão e levou o Carioca. Na Itália, simplesmente ele não conseguiu se encontrar, né? Faltava intensidade, decisão, talvez experiência para o garoto de 19 anos. 2 anos e 42 jogos depois, ele foi emprestado para a Fiorentina, onde ele até conseguiu uma sequência melhor, mas não impressionou como impressionava no tricolor carioca. E assim voltou para o Brasil, mas dessa vez para o Mengão. O Gerson de hoje é uma versão 2.0 do Gerson do Flu, mais decisivo, mais experiente e ainda mantendo todo o talento que tinha nos tempos de juventude. Ele pode até não ter dado certo, mas para ele a Itália serviu de aprendizado. E eu acho que agora ele vinga, hein? Mas se você fosse o Gerson, você ia preferir o Chelsea ou o Borussia? Vamos falar um pouco agora do passado, vamos falar de Marcelinho Carioca. Talvez você não lembre do craque do Corinthians jogando, mas com certeza você já ouviu falar bastante dele. E já deve ter assistido alguns lances na internet, né? Até os palmeirenses são fãs do cara. Mas nesse caso é por causa do pênalti que ele perdeu no Libertadores de 2000. Olha, o Marcelinho Carioca foi um dos melhores cobradores de falta da história do Brasil. Falta de perto, parecia que ele colocava com a mão dentro da rede. E ele se destacou no futebol brasileiro entre 94 e 97. Jogando no Timão, foram 187 jogos e 101 gols. Pois é, meu amigo, 100 gols em 3 anos, sendo meio campista. Agora olha como o futebol é uma caixinha de surpresas. O cara tava deitando e rolando o Coringão. Virou o pé de anjo, toda falta era gol. Aí o Valência vem e contrata o cara. Vai dar bom, deu ruim. Acho que dessa lista inteira, ele foi o que, digamos assim, menos tentou dar certo, né? Porque ele mal ficou uma temporada na Europa, ele já quis voltar. Depois de ser pouco utilizado no clube espanhol e não render como estava rendendo no Brasil, ele conversou com a Federação Paulista de Futebol, que teve a brilhante ideia de comprar o jogador eles mesmos. Pois é, depois de 6 meses que ele foi vendido para a Europa, a FPF, Federação Paulista de Futebol, comprou o jogador de volta com a ideia de fazer um leilão. E você deve conhecer essa história, né? O Disque Marcelinho. Os torcedores ligavam, pagavam R$3 cada e o time que tivesse mais ligações levava o atleta. E foi assim que o pé de anjo voltou pro Timão. Qualquer dia eu me aprofundo nessa história. E na volta pro Corinthians, o cara já voltou a jogar muito, muito. Foram 236 jogos e 105 gols. A única explicação para ele não ter dado certo na Europa é porque ficou com saudade no Brasil, né? Não é possível. Agora é hora da história de Kleberson. Sim, aquele Kleberson da Copa do Mundo de 2002 mesmo. Ele era do Atlético Paranaense. Na época ainda não tinha nem H no meio do Atlético. Por sinal, é uma época de ouro, tanto para o clube paranaense como para o jogador que estava voando baixo. Aí depois, na Copa, o cara deu show e foi contratado por quem era na época o grande clube inglês. Até hoje, né? O Manchester United. Mano, era 2003 e o Kleberson chegou lá com uma grande contratação do ano. O brasileiro que fez sucesso na Copa chegou para abalar a Premier League. É muito bizarro pensar na apresentação dele ao lado de Cristiano Ronaldo e que Kleberson era a bola da vez. Ele inclusive foi o primeiro brazuca contratado pelo United na história. Aí na entrevista ainda falou que o motivo dele ter escolhido a Inglaterra foi porque o Ronaldinho Gaúcho já tinha confirmado que ia para lá depois.
Então a ideia era os dois jogarem juntos. Parece que até o Kleberson foi dibrado pelo bruxo. Kleberson não rendeu nem perto do esperado na Inglaterra. Aí foram algumas questões bem fortes, né? Primeiro que ele sofreu algumas lesões que atrapalharam a adaptação. Segundo que ele não teve um grande relacionamento com Ferguson. Foram 30 jogos e logo em 2005 foi vendido para o Beşiktaş. Ainda não conseguiu se firmar, mais 2 anos e foi negociado com o Flamengo. E no Rio, ele voltou a encontrar um bom futebol. Talvez não tanto como em 2002, né, mas o suficiente para algumas convocações, inclusive a convocação para a Copa de 2010. Apesar que eu não sei se a gente pode considerar isso, já que o técnico era o Dunga, né? Vamos falar agora de um cara que já jogou no seu time. Bem, quase certeza, porque ele já jogou no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, no Santos, no Flamengo, no Vasco, no Botafogo, no Grêmio. E eu não tô falando do Diego Souza. Eu tô falando do Luizão. Você lembra dele? O Luizão teve seu primeiro grande destaque no Palmeiras de 96. Você consegue imaginar que o Verdão daquele ano fez mais de 100 gols em 30 jogos no Paulistão. O Luizão foi artilheiro daquele time que tinha Rivaldo, Djalminha e Miller. Bem, depois do sucesso, o Deportivo La Coruña se interessou e comprou o atacante. Aliás, comprou ele, o Djalminha e o Rivaldo. E todos foram defender o clube espanhol, mas só ele não rendeu como esperado. Então, enquanto o Rivaldo foi vendido para o Barcelona um ano depois por 23 milhões de euros, o Luizão foi para o Vasco da Gama por 750 mil euros. Aí voltou para o Brasil e o que acontece? O cara vai e ganha a Libertadores pelo Vasco em 98. Em 99 ele vai para o Corinthians e ganha o Brasileiro depois pelo Corinthians. Depois de uma rápida passagem pelo Grêmio, depois de ser campeão da Copa de 2002 pela seleção, o Hertha Berlim contrata Luizão para jogar com Alex Alves e Marcelinho Paraíba. Mas depois de 2 anos na Alemanha, sem render o esperado de novo, voltou para o Brasil e dessa vez para o São Paulo. E adivinha só, o cara me ganha Libertadores de novo, só que dessa vez pelo Tricolor Paulista. Ou seja, não é que ele é ruim, não é que ele não sabe jogar futebol. É azar, cara, essa é a única explicação possível. Porque, lembrando ainda que ele foi campeão da Copa do Brasil pelo Flamengo no ano seguinte. E agora, falando em Flamengo, é hora de falar de Gabriel Barbosa. Ele que foi revelado no Santos lá em 2013, naquela época em que todo mundo era o novo Neymar, né? Até porque o Ney tinha acabado de sair para a Europa, então o clube estava desesperado para achar outra estrela. E com 18 anos, em 2014, ele já era titular do time, apesar que não rendia tanto quanto hoje, mas já conseguiu, por exemplo, em 2015, a artilharia da Copa do Brasil, ou seja, já estava no caminho certo, né? Em 2016, ele foi artilheiro do Santos durante a campanha do título paulista. E bem, com o Santos em evidência, depois que o Neymar foi para a Europa, a Inter de Milão veio e já garantiu o atacante para a temporada seguinte. Olha, ninguém espera em nenhum momento que o cara exploda logo nos primeiros jogos. É um futebol diferente, mas assim, procura melhores momentos do Gabigol na Internacional e você vai entender o que eu tô falando, cara. Foram 9 jogos em que ele não fez nada. Aliás, na verdade ele tem um gol em um campeonato amistoso contra um time da 4ª divisão espanhola. Não é 2ª divisão, não é 3ª divisão, é 4ª divisão. É lógico que ele não durou muito, né? Em 2017 ele foi pro Benfica e teve a chance de se redimir no futebol europeu. Nem tanto, né? Porque ele não teve sequência e quase não jogou também. Mas o próprio treinador do Benfica disse em entrevista que o Gabigol era um bom jogador, que apenas não tinha se adaptado ao lugar e ao estilo tático. No clube português foram 5 jogos só e 1 gol. Bem, aí chegou 2018 e o menino Gabriel, com 22 anos, já voltava pro Brasil. Na verdade, ninguém esperava muita coisa dele assim, né? Tipo, meio, ok, ele vai voltar a jogar o que ele jogava. Mas o impressionante é que ele voltou melhor ainda, porque o melhor ano até aqui tinha sido 2015, com 21 gols. Em 2018 ele marcou 27. 18 só no Brasileirão, que por sinal ele foi artilheiro. Bem, 2019 você já sabe, né? Agora uma pergunta válida é, será que ele tem chance na Europa em breve de novo? Será que vale a pena? É isso aí, mas antes de ir embora, ó, já deixa o like. Deixa o like, não esquece, lógico, de se inscrever e clicar no sininho para não perder nenhuma novidade do canal. Se você quiser ver vídeos anteriores, você pode clicar desse lado ou desse lado. Valeu pela atenção. Até a próxima.